Linha de bolsas medicamentosas Cristália. Mais segurança em soluções inovadoras. Soluções disponibilizadas prontas para infusão nas concentrações preconizadas em bula e recomendadas em estudos científicos. Maior conforto e agilidade para o profissional de saúde, pois dispensam o preparo diluição. Mais segurança para o paciente. Diminuem a possibilidade de contaminação e evitam erros de diluição. Ganho de tempo com a ausência das etapas de diluição para o preparo de soluções. Linha de bolsas medicamentosas Cristália. Mais segurança em soluções inovadoras. Voltamos hoje com Quem Vem Tomar Café Comigo, e hoje um episódio do AmibCast, patrocinado pela Cristália, falando com uma pessoa específica, que já foi da Anvisa, do Ministério da Saúde, muito focada na segurança do paciente, e num tema que a gente tem que salientar, né, que é o uso de medicação de maneira segura dentro da UTI. Quais são os problemas principais e quais os desafios? Farmacêutica, professora da Universidade de Brasília e embaixadora da Farmácia Update. Estou aqui com ela, doutora Elaine Capucci. Prazer inenarrável ter você tomando café comigo. Doutora Elaine, o tema é muito legal, é muito importante, e a gente, nesse ponto, como intensivistas, e a gente fala intensivistas, eu não falo na figura de médico, mas isso a gente tem no grupo da AMIB intensivistas de todas as áreas, né? A gente vai desde o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista e assim por diante. E a gente sabe a relevância que é o uso e o quanto a gente usa de medicações, né? E uma das coisas que a gente vê, e isso na mídia até futuramente, o problema às vezes com o erro das medicações, as dificuldades, que muitas vezes não é do profissional, são as dificuldades da própria embalagem, manipulação. Eu queria saber de você, com toda a sua experiência, o que você sabe sobre esses problemas principais que a gente vive com a segurança de medicamentos num ambiente que necessita tanto controle como a UTI? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui tomando um café, né, no AmibCast, uma delícia conversar sobre um assunto que eu gosto tanto, que trabalho há mais de 20 anos. Então, é um tema tão relevante que a Organização Mundial da Saúde criou o terceiro desafio global para a segurança do paciente, voltado para medicação sem danos. Então, você já trouxe aí um assunto super importante, que não estamos falando do profissional. Existem os processos de trabalho e muitas vezes nós estamos em ambientes, e UTI é um desses ambientes super complexos que fazem com que a gente erre. Porque errar é humano. Já dizia um relatório de 25 anos atrás, no Institute of Medicine, né, que fala, errar é humano. O erro, por conceito, é não intencional. Então, existe essa possibilidade. É por isso que a gente precisa de criar etapas e criar processos seguros para o uso dos medicamentos. E assim a gente se adequar a esses processos, protocolos e tudo mais, para que a gente não erre, porque nós somos falhos, todos nós. Então, de fato, começa por aí. A gente precisa olhar para o erro relacionado ao medicamento, né, que a gente chama de erro de medicação, porque é do ato de medicar, né, dessa forma. Poxa, eu posso falhar. Então, quando a gente se entende como um ser humano e que pode falhar, a gente entende também que a gente precisa de barreiras para evitar que esses erros aconteçam. E esses erros, eles são tão importantes que a Organização Mundial da Saúde esse ano publicou uma revisão sistemática que coloca que 1 a cada 5 pacientes vão sofrer um erro de medicação. Então, a gente pensa também, nós como... É alarmante, né? Alarmante. É alarmante. 20% de quem está ali internado ou na rede de atenção primária à saúde vai ter algum erro. E esse erro, na maioria das vezes, ela mostrou com esses dados, é que eles são potencialmente graves ou fatais. Então, nós estamos falando, e especialmente quando a gente fala de UTI, a gente fala de medicamentos intravenosos, né? A chance de dano, se acontecer um erro, é muito maior. E o pior, ela traz um dado bastante interessante, que é colocar que
aqueles pacientes que estão em países como o Brasil, né, países emergentes ou em desenvolvimento, têm 2 vezes mais chance de sofrer algum dano por um erro de medicação. Então a gente tem mais chance de, além dessa alarmante estatística, a gente tem mais chance por ser um país de desenvolvimento. E por que seria isso? Por que seria a gente, por ser um país de desenvolvimento, seria devido a essa falta de barreiras que você falou muito bem, culturalmente a gente gosta de fazer daquele jeito, só que a gente não consegue linearizar esse processo? É mais ou menos isso? Exato. Toda vez que a gente fala de segurança do paciente, a gente compara muito com a aviação, né? Quando a gente pensa em processos seguros. E muitas vezes, eu gosto muito de usar, porque eu falei, não, gente, vou falar de aviação, mas não, eu sou professora, né, eu falo disso há 20 anos, eu quero falar de Fórmula 1. E aí eu comecei a falar de Fórmula 1. Você falou de Fórmula 1 de aviação. Eu já ia falar do Crew Resource Management, que é o curso da BIB, já fiz aqui o nosso convite. Tô brincando, vamos lá. Mas é fundamental. Mas é verdade, acho que o que você falou, a gente fala, putz, o que ela está falando é super interessante, é sobre aquele protocolo do queijo suíço, que a gente vê tanto em aula, que são barreiras, e o quanto você pode colocar de barreiras para evitar o erro final, como você falou, o erro sentinela, né, o evento sentinela, que é o potencial de erros graves, isso muito legal. Mas vamos voltar para o Fórmula 1, que eu fiquei interessado para saber como é que é essa analogia. Então, a analogia é a seguinte, quando a gente está ali no vucu-vucu, né, que o bicho está pegando lá na UTI, a gente poucas vezes coloca o safety car na pista, né? Quando o safety car entra na pista, quando há um risco iminente, quando há um risco de um acidente mais grave, ou está chovendo, ou já teve um acidente, quer evitar outros, ou existe aquele momento de, vamos lá. Então, os rounds, né, que acontecem multidisciplinares, as etapas de checagem, dupla checagem, dependendo do tipo de medicamento, ou mesmo quando você vai colocar um hemoderivado, quando, né, vai fazer uma transfusão de sangue, que a gente sugere uma dupla checagem, são etapas, né, a gente vai falar mais sobre as possibilidades, né, dessas barreiras, mas quando a gente deixa de fazer essas barreiras e não para pensar nesses processos, nós estamos colocando mais riscos. Então, o Reason, quando trouxe o modelo do queijo suíço, que é um psicólogo, falou, né, olha, são os fatores humanos, a gente vai abrindo barreiras aí, não para pensar, porque a gente vai tocando nossa rotina. E quantas vezes a gente levanta as mãos para o céu e fala, eu trabalhei em hospitais, né, eu comecei minha vida dentro de hospital, e aí nós montamos o primeiro comitê de segurança do paciente do país, há alguns anos atrás, aí tem... 5 anos atrás. Exatamente, há 5 anos atrás. Mas assim, em 2007, quando ninguém falava disso, e a gente começou a notificar erros de medicação, as pessoas não queriam falar sobre isso porque tinham medo. Porque, de fato... o erro levava uma culpa, né? É a culpabilidade do erro, né? Que a gente tenta diminuir. E a gente está falando da segunda vítima. Hoje, em segurança do paciente, se fala em segunda vítima, porque nós erramos. Errar é humano, de novo, né? Então, não sou culpado por isso. Às vezes, o processo me levou a isso. Às vezes, a falha de 2, 3 colegas na equipe que não estavam naquele dia. Quantas vezes acontece isso, de a gente começar um plantão com a equipe incompleta? Muito só comum, isso, exatamente. Só você começar o plantão com uma equipe incompleta, já são vários furos naquela barreira, né? Então, de fato, existem várias coisas que a gente precisa colocar, mas também uma cultura em nós de olhar para aqueles processos, né? Que aí, voltando para a Fórmula 1, não sei se as pessoas aqui acompanhavam, né? Eu gostava muito, principalmente quando ainda tinha o Senna, né? Mas depois teve um acidente entre 2 brasileiros, que foi Rubinho Barrichello e Felipe Massa. Soltou uma mola do carro do Rubinho durante um treino e bateu, né, no capacete do Felipe Massa. Se fosse na saúde, normalmente, poxa, não morreu, tá tudo certo, graças a Deus, segue o fluxo. Normalmente é isso que a gente faz na saúde. Coloca a bomba de infusão ali para o canto, espera a engenharia clínica chegar, se chegar, e se precisar dela de novo, do nada, não se sabe se ela foi consertada, se não foi, ela volta para o fluxo, ela volta para o trabalho. Na hora. Então, a gente costuma fazer isso e não parar. O que fizeram na Fórmula 1? Por que a mola soltou? Porque o capacete abriu quando bateu ali. Então, essas perguntas dos porquês, e mudaram carro, mudaram capacete, custa caro? Caríssimo fazer isso, mas custa mais caro
para todo o sistema se a gente não fizer esse cuidado, esse controle. Então, é muito isso que a Organização Mundial da Saúde está trazendo, né, mostrando quanto custa 42 bilhões de dólares ao ano com erros de medicação no mundo. É muita coisa, né? 42 bilhões de dólares é algo que a gente nem consegue imaginar, e é um valor que sustenta, às vezes, se você for pensar, de um período longo, um sistema inteiro de saúde, né? Então, é um valor alarmante, e é interessante esse ponto que você falou exatamente da questão dos erros. Eu não vou fazer analogia, até pelo fato que muitas vezes a Fórmula 1 é um voo, não pode ter erros, a gente sabe disso, né? Mas a situação que eles vão falar agora, mas na UTI as coisas estão correndo, eu não tenho tempo para ficar revendo os erros, sentar, fazer o debriefing. E, de certa forma, em parte, se as pessoas que falam dessa forma, está certa, porque aquele funcionário que faltou, aquele que chegou mais tarde, ainda perpetua, né? É uma coisa que se perpetua. E, às vezes, eles estão com uma falta de pessoas. Mas é interessante frisar, como você disse muito bem, que a gente precisa ter esses processos lidos, vistos. A primeira vez vai ser maçante. Mas depois que isso começa sendo feito, isso começa a ficar mais claro e começa a ser meio que automático. E ao ser automático, a gente consegue muito mais segurança nessa questão. Eu falo isso porque a gente, há pouco, instituiu o Safe Huddle, que é uma ferramenta que no primeiro momento tem uma grandíssima resistência, mas que hoje, apesar de ser feito de uma maneira até meio, não, vamos fazer o safe e tal, ele é sempre feito, e a gente consegue salientar todos os riscos que podem ocorrer. Eu acho que foi bastante interessante esse ponto. E volto para uma questão importante. Nós médicos, e dependendo de quando isso aconteceu, acho que os mais novos estão mais adaptados ao modelo atual de processos, mas a gente tinha aquela hegemonia, né? Se eu pegar, é desse jeito, vamos fazer assim, que eu sempre fiz desse jeito. E você pegar equipes mais antigas, eles não têm um protocolo, são bons, eles sabem fazer, eles fazem certo, mas até quando? Até quando entrar alguém novo, ou a escala ficar toda renovada e a gente não conseguir perpetuar isso. E é uma cultura que começou pouco, né, pra gente, mas foi muito presente com a enfermagem. A enfermagem tem uma capacidade de gerir e ter processos muito grande. Como você acha possível a gente criar isso num ambiente tão complexo como a UTI, sem perder esse tempo que a gente falou agora na assistência? Porque quanto mais burocrático a gente coloca, apesar de burocrático ser necessário muitas vezes, a gente dificulta às vezes o tempo da assistência. Como é que a gente conseguiria lidar com isso? Aí é que tá, né? Cada vez que a gente olha para o processo, a gente melhora, ele torna mais fluido o trabalho. Então, os estudos já mostraram, a prática mostra que quando você consegue desenhar melhor os processos, e aí essas revisões se tornam cada vez mais fluidas, menos tempo você vai perder com burocracias e vai olhar para o paciente, que é quem tem que ser olhado. Outro fator que está vindo aí, que está bombando, é a inteligência artificial, né? Que vai captar os dados vitais do paciente, não vai ter mais enfermeiro, por exemplo, anotando no braço, papel, na mão, no papel. Exatamente, os dados ali, e vai lá imputar dados também no computador. Já vai sair direto da bomba de infusão, vai para o prontuário. Então, essa revisão de processo... Essa resistência é engraçado, porque hoje em dia, eu sou da época, a gente começa a denunciar a idade, mas, enfim, eu sou da época... uma história. Soube aí por alto, que existia resistência para a implementação da prescrição eletrônica. Sim. Né? Então, a gente sabe o quanto isso ajuda no dia a dia para que a coisa flua. Mas por quê? Porque, naturalmente, isso os médicos sabem explicar muito mais do que eu, que o nosso cérebro não quer fazer mudanças, ele quer fazer o que sempre fez. Então, é mais fácil para ele. Mas quando a gente pensa que a melhoria desse processo, com mais barreiras, por exemplo, eletrônicas, né, pensando na prescrição eletrônica, ajuda muito. Hoje, muita gente nem pensa em como é que vai fazer a prescrição manuscrita. Nem sabe mais. Exatamente. Então, essa
esse pensamento de que, poxa, eu tenho que ter mais tempo com o paciente, deve ser o pensamento de todo e qualquer profissional de saúde e principalmente dos gestores. Sim. Né? O profissional olhando para o paciente, ao lado do paciente é o que ele tem que ter. Só que a gente precisa de dados para fazer gestão também. Então, aliar todos esses mecanismos, né? E a gente traz muito da indústria automotiva, por exemplo, esses rounds de discussão mais técnicas mesmo de gestão, né? Antes até dos rounds clínicos, isso facilita. Então, eu fiz benchmark, por exemplo, em hospitais europeus e aqui no Brasil também se usa muito. Início de plantão, tá todo mundo vendo ali quantos pacientes tem, quais são esses pacientes, o que. Isso ajuda muito, flui o resto do trabalho. É diferente de eu já entrar ali, que era o que a gente fazia muito, né? Assim, ó. Não sei nem quem é que está aqui. Exatamente. E já começa o trabalho, vai desperdiçar tempo depois. É retrabalho. Exato. A gente acha que nós estamos perdendo tempo nesse início de briefing, né? Que a gente fala, o início, a missão, né, para ser dada, mas no final isso te consome muito menos tempo para conhecer tudo de novo, saber os problemas, saber o que tem que ser feito. Interessante esse ponto. E todo evento adverso, quando ele acontece, é catastrófico para todo mundo que participa dele. Sim. Então, quando a gente consegue fazer esse briefing, que é rápido, né? Assim, se a gente for pensar, porque muita gente, não, estou perdendo tempo e tal, não sei o quê, mas na hora que você começa a utilizar e aquela coisa começa a fluir, na sequência, vai facilitar, né? Vai fazer com que o plantão seja mais harmônico, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe quem é que está ali da equipe. Eu lembro muito de evento adverso, quando a gente estava implantando o protocolo de cirurgia segura há algum tempinho, e a gente teve um evento adverso que chegou a sedar o paciente, né, fez a anestesia e cadê o cirurgião principal? Que era a pergunta do checklist. Sim. Se tivesse feito o checklist, ele estaria ali, mas ele estava num congresso em Santos, eu estava em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Juro, parece brincadeira, mas não é. A distância está meio longa, né? Não dava para ele chegar. Então, assim, se a gente consegue fazer esse checklist que parece bobo, eu vou perguntar, cadê essas pessoas? A equipe toda está aqui? E se não está, como eu vou manejar essa situação? Às vezes eu deixo para fazer a cirurgia depois, nesse caso ia ter que cancelar a cirurgia, mas eu não faço a sedação de uma criança que ia fazer uma cirurgia, enfim, né? Então, essas pequenas coisas que parecem burocráticas, elas nos ajudam muito ao longo do trabalho. Então, com experiência prática, assim, depois em 40 hospitais universitários, a gente vê que mesmo que não tenha melhorado muito como a gente gostaria, a gente vê melhoras também para a equipe. A equipe se sente mais segura, né? Sim, isso é verdade. É uma sensação diferente de você entrar sem é como se fosse um auxílio, né? Você entrou auxiliada por uma informação que é pertinente, por mais que, de certa forma, dê a impressão que isso está interferindo no seu trabalho. Está interferindo no meu trabalho, mas isso soma muito, você já tem um conhecimento prévio. E falando sobre medicações, falando agora sobre um tema que é muito importante, a gente pode falar nessas regiões iniciais até das alergias que podem estar associadas, já alertar isso, esse paciente tem alergia a esse, aqui é esse, aqui é... Isso já conseguir, de certa forma, facilitar e diminuir os erros. Que mais problemas a gente pode ter durante esse processo tão importante e fundamental na nossa prática clínica? Bom, são diversos, desde o momento do diagnóstico, né, até a prescrição. Então, assim, quando a gente fala de uso seguro de medicamentos, para qualquer processo, quanto mais etapas você tem, mais chances você tem de errar. É o contrário do safety que a gente faz, né, das reuniões. Quanto mais processo delineado, melhor. Nesse caso, quanto mais processo de medicação, telefone sem fio, é isso? É isso, porque se a gente tem etapas a mais que não precisavam, por exemplo, hoje em dia a gente não fala mais de transcrição, mas a gente tinha transcrição. Então tinha lá, o médico prescrevia, tinha alguém para entender o que ele escreveu
e transcrever. Chegava na farmácia, a farmácia ia dispensar em cima daquilo que alguém entendeu que estava colocado. Então, assim, imagina, essa etapa, e ainda existe no mundo a etapa de transcrição. E existe no Brasil, em alguns lugares, que a gente tem mais de 5 mil hospitais, só pensando em hospital, em UTI. UTI, claro, menos, mas menos hospitais. Mas, mesmo assim, a gente tem muitas etapas ainda. Né? A gente teve erros, por exemplo, que chegaram até a UTI por causa de descrição no processo licitatório. Descreveu incompleto o medicamento, não era o medicamento padronizado e ele chegou até a UTI, passou pela farmácia, foi comprado, deu entrada, nota fiscal, tudo. Passou por todas as barreiras. Então, pensa, então, quando eu falo de todas as etapas devem ser delineadas, é justamente para evitar esse tipo de situação. Então, quando eu levo um tempo, demoro para fazer uma descrição detalhada de todos os produtos padronizados na instituição, eu estou poupando esse erro aí, que passou por tudo e ainda o fornecedor vira e diz, mas você que pediu, eu só te entreguei o que você pediu. Então, um custo altíssimo para a instituição, para o paciente, porque ficou sem, enfim. Então, de fato, quanto mais etapas, maior a chance. Por isso que várias instituições no mundo, elas sugerem que se utilize o medicamento pronto para uso. Interessante. Que você tenha, a gente chama aqui no Brasil de dose unitária. Então, eu já entrego lá dentro do serviço o produto pronto. Não precisa da enfermagem manipular. Ela não precisa ter, por exemplo, que aí vem mais uma questão sempre muito importante dentro de UTIs e dentro de outros centros, né, de saúde, que é o local adequado para preparo de medicamentos. Muitas instituições não têm. Muitas instituições estão ali, tem gente prescrevendo, falando dos casos, discutindo os casos, e tem gente ali tentando fazer a diluição, a conta de diluição. Isso sem falar na formação, né? Porque a gente tem tido, infelizmente, cada vez mais dificuldade das pessoas saberem regra de 3. Isso é verdade. E é tenso, mas é isso. Existem grandes instituições no Brasil que resolveram ter suas próprias escolas. Elas formam seus profissionais e trazem para dentro, que saiu mais barato do que ela trazer do mercado e ter que retrabalho de... Retreinar e etc. Retreinar, exato. Então, estamos falando aí de etapas, são etapas importantes. Né? Pulou a etapa da formação, né? Eu vou formar o profissional para trabalhar comigo, do meu jeito. Interessante. Tem várias instituições que estão pensando, as maiores, as que têm condições, já estão fazendo. Então, cada etapa dessa, ela vai trazendo um risco. Né? Então, quando você leva o medicamento da farmácia pronto para uso, melhor. Mas e na farmácia não tem erro? Tem sim. Então, se puder vir da indústria, já validado, né, com a agência regulatória aprovada, melhor ainda. Entendi. Né? Então, esse é um dos fatores. Outros fatores são padronizar. Então, eu padronizo, tem um rol de medicamentos padronizados, mas não só isso, eu padronizo também as diluições, as velocidades de infusão. Então, existe possibilidade, claro, paciente a paciente, eu preciso de exceções, mas existem alguns medicamentos, a miodarona, por exemplo, eu não posso dar com solução fisiológica. Não tem estabilidade. Tem que ser solução glicosada única e exclusivamente. Por quê? Porque a minha prescrição eletrônica me permite colocar solução fisiológica. Não deveria permitir. Aí entra aquela etapa de revisão dos processos que leva um tempo. A transcrição, né? Que você falou bem. E que se eu coloco no sistema pronto, é a hora que eu tento clicar. Né? A gente tinha problema, por exemplo, de comprimido prescrito por via epidural. Né? Porque o nosso sistema... Porque você não travou essa opção. Permitia, não travou essa opção. Sem querer, clicou. Sim. É o erro humano. Né? Então, se a gente consegue padronizar, que leva tempo, leva. Mas eu consigo evitar que esse erro aconteça novamente. É um esforço que, né, vai levar um tempo, vai ter que ter uma equipe ali olhando, vão ter discussões. Vai ter um monte. Eu não me esqueço da gente discutindo protocolos, né, enfim, vários tipos de protocolos, e
a equipe X, não, eu não faço desse jeito, eu só quero do jeito tal, não sei o quê, e aí a gente tem dificuldade de encontros de equipes. Mas se a gente usa a melhor evidência científica disponível no momento, a gente converge para as evidências científicas, a tendência é que a gente consiga um consenso baseado nas evidências científicas, né? Ok, não tem. Para isso aqui não tem consenso. Aí a gente vai discutir, mas a maioria das vezes a gente consegue ter os guidelines disponíveis e tudo mais, e consensuar para quê? Inclusive para isso, para que todo o restante da equipe que está em volta do paciente já saber como é que é. E não, tá vindo a equipe X, tá vindo a equipe Y. A gente brinca, né, que não é para ter aquele que você fala assim, poxa, o plantão é com fulano, que bom. Ou o plantão é com fulano, nossa senhora. A gente não quer ter isso, né? A gente quer um padrão, né? Exatamente. Porque já não é fácil, né, a rotina na UTI. Sem dúvida. E eu acho que esse ponto de tentar padronizar tudo, e eu achei interessante esse contraponto, principalmente das etapas, né? Você falou, se não tivesse esse farmacêutico que leu que a amiodarona não estava prescrita de maneira correta e avisasse, a gente ia passar batido e ia ser feito sem efetividade, ia ter um risco para o paciente, etc. Ao passo que, se essa solução já viesse pronta, então encurtando um pouco para o nosso número de processos, né, até chegar à medicação, isso seria melhor. Então é interessante que, né, a gente tem, quando o erro existe, quanto mais barreiras, melhor. Mas quando o processo deve ser feito, quanto menos etapas, né, riscos de erro, também melhor. É interessante esse contraponto e eu achei que isso foi relevante para a gente entender a necessidade do profissional e a necessidade que a gente tem de cada etapa ser bem alinhada, bem feita e bem conduzida. A gente falou aqui de alguns problemas, um deles dessa diluição da medicação, outro da transcrição das prescrições. Temos algumas soluções atuais que a gente usa muito pouco nesse ambiente de terapia intensiva, e eu digo no hospital como um todo? Temos sim. Um dos fatores que são colocados, por exemplo, o Brasil fez o Programa Nacional de Segurança do Paciente em 2013. A Organização Mundial da Saúde lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente 5 anos depois do Errar é Humano, daquele relatório do Institute of Medicine, né? Então, em 2004. Em 2013, com algum delay, o Brasil lança um programa, mas solta também um protocolo de uso seguro de medicamentos. Legal. Então, esse protocolo traz várias barreiras que tem que ter. E aí você me perguntou, o que a gente não faz, por exemplo? Muitos dos nossos hospitais ainda fazem a distribuição de medicamentos por dose coletiva, e que é condenado pelo protocolo de uso seguro de medicamentos. O que é distribuição por dose coletiva? Mandar um monte de medicamento lá para a UTI. Já manda em caixa, manda as caixas. Já vai ali. Manda as caixas. E aí, quanto mais opções você tem para pegar, mais a sua chance de erro, né? Então, a gente fala minimamente a dose individualizada, que vai para um período. Algumas instituições trabalham de 4 em 4 horas, de 6 em 6, algumas para 24 horas, mas você já reduz para cada paciente aqueles medicamentos, né? E nesse protocolo, o próprio Ministério da Saúde fala que quanto mais prontas para uso, quanto a dose unitária, quem puder fazer, porque é mais caro para quem, só que requer que a instituição tenha uma área para preparo, que é uma área de injetáveis que não é barata. Então, ele fala que é melhor que você tenha a unitarização da dose, que é preparar, ele vai com estabilidade para a UTI para ser aplicado, já pronto. Sim. A gente teve uma época no Brasil, quando a gente estava falando muito de dose unitária, que se discutia, porque a enfermagem falava que só ia administrar aquilo que ela preparou. Tinha essa discussão, a gente... Já passamos por isso também, verdade. Estou fazendo um resgate histórico aqui. mas é bom para a gente lembrar... Ainda existe, viu? Exato. Então, quando vem da indústria, por exemplo, já preparada em dose unitária, melhor ainda, né? Porque já está ali, está diluído, tem estabilidade, né? E você diminui essa etapa também de preparo na farmácia. Especialmente se tiver padronização da dose, né? Tiver grande variabilidade da dose, né? Às vezes tem isso, tem um medicamento que te varia muito a dose, como a gente dilui, então aí é mais complexo, mas nesse caso, pouca variabilidade fica muito mais fácil. Exatamente. Né? Então, assim,
tem várias coisas que a gente pode, mas aí é o que você falou, vem da indústria, mas a indústria também tem que trabalhar, que é o que a RDC nova da Anvisa agora que fala sobre embalagens, porque você até tocou nisso no início. Sim. Não adianta vir da indústria se são todas iguais. Exato. Se eu olho e enxergo todos os mesmos medicamentos ali, né? Então, a chance de erro também acontece porque as embalagens são parecidas. Né? Então, a gente tem uma RDC nova, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que coloca muito claramente soluções de pequeno e de grande volume com diferenciação, para que a gente não incorra em erros, né? Porque a gente tem vários até hoje no mercado que são iguais, que a gente não consegue ler, num plantão, à noite, numa emergência. É isso aí. O outro gritando que a comida está fria, é um caos. Aí a chance de errar é grande. A concentração nossa cai, né? Mas é isso mesmo. Então, a embalagem bem diferenciada é mais uma etapa. Então, se a gente consegue chegar até o paciente, então, em algumas instituições, eu acho engraçado, que é outra etapa interessante, é a checagem com código de barras. Qualquer padaria da esquina tem o código de barras lá. Mas nós, nos hospitais, não temos. Né? R$35 o negócio do código de barras. E já existem estudos que comprovaram, quando a gente falou de prescrição eletrônica, que é cost save, né? Que então você tem que fazer, o investimento não é gasto, você tem um retorno financeiro, porque justamente você diminui etapas, evita erros, então você consegue esse retorno financeiro quando você aplica a prescrição eletrônica e outras barreiras eletrônicas, né? Como essa de checar. Eu estou checando a pulseira do paciente, checo o medicamento com a prescrição. Sim. E se ele vier etiquetado da farmácia, a gente pode etiquetar errado. Exato. É mais uma etapa, etiquetar na farmácia. Eu lembro, em congressos médicos, eles me questionaram uma vez, falaram, por que vocês reetiquetam? Por quê? Porque a farmácia tem uma necessidade de controle administrativo, de custos mesmo, porque em alguns hospitais que não tem grandes centros cirúrgicos, a farmácia é o coração financeiro, você não controla o uso de medicamentos, né? E aí, se não tem esse controle, a farmácia, então, vai, reetiqueta, porque nas embalagens não vem. Então, a nova resolução da Anvisa também traz a data matrix, né, para fazer esse controle e tudo mais, como uma exigência, até para ter rastreabilidade, quais são esses medicamentos. Então, as coisas tendem a melhorar, né, porque as resoluções da Anvisa, elas são no mesmo nível que as resoluções internacionais hoje, né, a Anvisa está no board das agências como FDA, EMA, né, então, outras agências de tal alto nível também, para que a gente possa melhorar também os processos ali, nas indústrias e tudo mais. Muito interessante esse ponto, muito legal. E fica bem claro para a gente o quão necessário é a gente cumprir essas etapas e diminuí-las, se for possível, para a gente ter menos necessidade de rastreabilidade, porque senão a gente tem que rastrear muito, tem que fazer, não, verifico isso, verifico aquilo, e dá mais trabalho. E aí a gente faz um processo a mais que é burocrático. Exato. A gente falou de burocracia de processos, e a gente colocar muitas etapas é burocratizar esse processo. Ao passo que a gente tentar encurtá-las, pode ser bastante interessante. Tá muito legal esse bate-papo, e eu quero fazer uma última pergunta. Na verdade, sempre coloco isso como o nosso guia aqui, porque a gente gosta de fazer esse tipo de programa com o intuito de trazer coisas novas. O que a gente tem de novo na área? O que a gente pode esperar de interessante nessa área de segurança de medicamentos? 3 coisas que você acha principais. Bom, além do uso daquilo que a gente não faz, né? A inteligência artificial, acho Legal. que o mercado está entendendo isso, então está trazendo o controle do uso de medicamentos, por exemplo, na bomba de infusão, você olhar na palma da sua mão, principalmente em épocas como o Covid, por exemplo, que a gente não ficava entrando em todos os quartos, né? A gente com precaução de contato e tudo mais, você está dali vendo se tem alguma bomba apitando, qual é a bomba que está apitando, né? A velocidade de infusão, enfim, existem, então são novidades que estão chegando no mercado para que a gente possa fazer esse controle do uso dos medicamentos e já ali também bater com os parâmetros, né, clínicos do paciente, os sinais vitais, você já consegue acompanhar se está dando certo ou não está a terapia que você colocou, né? Então, acho que isso é interessante. A inteligência artificial
está ajudando muito, né, essa captação, a integração, né? Fazer esse trabalho mais difícil, chato e com mais precisão, né? Isso, porque toda vez que você olha a bomba, anota aqui e vai anotar lá, é transcrição. Nós falamos rindo da transcrição, da prescrição, mas... Eu ouvi um termo interessante no Congresso falando sobre tecnologia, que é o shallow work, né? O trabalho superficial, o trabalho raso. Isso cansa. Isso cansa. Caramba, E te desmotiva. Porque você fala, poxa, eu estudei tantos anos para ficar fazendo isso aqui. Né? Então, tira você disso e coloca você para o paciente. Né? Então, coloca a equipe olhando para o paciente com mais tempo. Né? Eu acho que isso pega o tempo dela para exatamente o que ela tem mais expertise, né? Exatamente, que é o que a gente tem. É o tal do cuidado centrado no paciente que a gente busca tanto e que muitas vezes não consegue. Muitos papéis nos separam deles. Exatamente, literalmente papéis. E essa é uma coisa, você perguntou 3, acho que a outra é justamente essas mudanças de processo de trabalho em equipe multidisciplinar. Eu acho que a AMIB faz esse trabalho muito legal. Eu estive lá no CBMI e eu estive no primeiro que teve, olha só, departamento de farmácia. Ah, bom. Fala que vai ter o primeiro CBMI, o pessoal vai achar. Você tem algum caso com vampirismo. Com departamento de farmácia. Então, você incluir e vendo tantas discussões multidisciplinares mostram justamente isso, porque quando você não olha para a equipe multi, você acaba definindo processos que vão atrapalhar o colega. Perfeito. Né? E quando o médico não está envolvido na discussão, por exemplo, porque não tem tempo de estar envolvido, também atrapalha a decisão, né? Porque quando você padroniza horários, por exemplo, olha, na UTI o ideal é a gente revisar a prescrição, sei lá, de 6 em 6 horas, e isso ficou definido entre todo mundo, menos quem prescreve, isso atrapalha. Então, isso é um ponto interessante, né? Você falou, a gente vai, programa tudo, faz isso e não concorda. Mas aí, às vezes, é legal estar presente na hora de formar, todo mundo. Né? Então, tem que cobrar essa presença na hora de criar essas práticas. Criar as práticas. Eu acho que as boas práticas estão vindo aí. E estão chegando no mercado também as soluções prontas para uso dos medicamentos. Né? Então, que é você ter medicamentos já diluídos, já chegando ali na bolsa. Então, eu já ouvi a médica de neonato agora no CBMI falando assim para mim, poxa, mas eu queria bolsinhas pequenininhas, porque senão eu vou jogar fora. Então, o mercado vai entender isso quando quando as pessoas começarem a utilizar, né? E essa é a ideia. Então, se a gente está falando de uso seguro, quando as instituições se abrem para isso, né, e olham para, olha, isso aqui vai me trazer menos, sei lá, seringa, agulha, a farmácia vai conseguir dispensar sem, né, menos monte de coisas, né? Menos a manipulação. Normalmente na enfermaria, raramente num lugar adequado. Lugar fechado, com a farmácia. Né? Exatamente. Então, a minha chance de erro é maior. Só para colocar o quanto isso faz diferença, tem um estudo encomendado pelo CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que avaliou erros de medicação em UTIs neonatais. E eles viram que pacientes com evento adverso com medicamento custam 3 vezes mais. Então, há uma diferença enorme em recursos financeiros. Então, a própria instituição também entende isso, que eu preciso fazer essa mudança de práticas para reduzir esses erros. Então, estamos falando, sim, de recursos financeiros. Né? Então, os eventos, a gente começou falando de 42 bi ao ano, custa muito caro e custa muito para o profissional. Quando ele erra, a chance de ele se sentir mal com isso é enorme, mesmo ele sabendo, não foi minha intenção. A gente tem muito pouco acolhimento ainda, isso é outra coisa que está sendo revista, que é o acolhimento à segunda vítima. Né? Isso. Então, enquanto a gente não tiver todo esse apoio, nós temos que batalhar para melhorar esses processos, que é para evitar que o erro aconteça. Na verdade, a gente quer trabalhar o tempo inteiro, né, para que o erro aconteça, a gente não quer errar. Então, eu acho que essas coisas andando juntas, pessoas, os processos e as tecnologias, a gente vai melhorar muito a vida do profissional que está dentro da UTI. Muito bom, excelente. Eu acho que esse ponto da aliança é uma coisa que vai ser uma tendência para a gente, né? Porque a gente nunca vai tirar
o humano, do fator humano do negócio, mas a gente vai aproveitar o que é o melhor desse fator humano, tirando ele de fatores que ele não necessariamente precisa fazer, e uma delas é, como você frisou, essa manipulação, esse cuidado maior com a medicação. E a segurança, a gente sabe que se reflete, como você disse muito bem, na segurança do paciente e nos custos para o hospital. Isso. Antes de terminar, eu gosto de fazer sempre uma pergunta, e eu sei que você não está no plantão, mas eu vou falar de viagens, porque você falou que viaja demais. Ponte aérea é a trabalho, pessoal, ponte aérea bombando. O que toca nas suas viagens, no seu trabalho? O que toca? Qual é a música que você ouve nesses momentos? Ai, meu Deus. A minha última playlist foi Caetano e Bethânia. Tá aí, MPB é novidade. A gente ouve muito aqui música clássica e rock. O pessoal vive no extremo bastante, mas eu gostei. MPB, Caetano e Bethânia. E eu sempre pergunto para as pessoas, principalmente, normalmente a gente está entrevistando o pessoal da UTI, o que é para você intensivista em uma frase? Mas eu vou perguntar diferente. O que é para vocês que trabalham com segurança do paciente, o intensivista em uma frase? Nossa, me pegou. Em uma frase, eu que falo tanto, é tão difícil falar em uma frase. Mas eu acho que é amor ao próximo e a mim. Eu aprendi muito ao longo desse tempo de também olhar, porque a gente fala assim, o profissional de saúde, todo mundo fala tanto dele olhar para o paciente. Sim, a gente escolheu, eu espero que as pessoas tenham escolhido a sua profissão porque querem fazer diferença na vida das pessoas. Para mim, é o que me move, fazer diferença na vida das pessoas. Mas a gente tem que olhar para nós também, para o nosso cuidado, para o cuidado com a nossa saúde mental, com os nossos processos, e que segurança do paciente tem tudo a ver com isso. Quando eu falo segurança do paciente, eu estou falando de segurança também para o meu processo de trabalho. Eu acredito muito nisso. E eu já vi isso acontecer na prática. Então, eu acho que é isso, é amor ao próximo, mas também a mim mesmo. Ficou ótimo, pessoal. Esse corte vai ficar fantástico. Nós vamos divulgar orgulho de ser intensivista. Eu agradeço muito a presença da doutora Helene Capucho aqui com a gente, falando sobre um tema que é fundamental. Esse episódio patrocinado Cristália, porém, muitos que a gente fez de marketing merchan aqui também do CRM, que fala muito também da segurança do paciente. Muito obrigado por sua presença. Quem veio tomar café comigo depois? Fica ligado para mais a Bigcast, e esse episódio está imperdível. Linha de bolsas medicamentosas Cristália. Mais segurança em soluções inovadoras. Soluções disponibilizadas prontas para infusão nas concentrações preconizadas em bula e recomendadas em estudos científicos. Maior conforto e agilidade para o profissional de saúde, pois dispensam o preparo diluição. Mais segurança para o paciente. Diminuem a possibilidade de contaminação e evitam erros de diluição. Ganho de tempo com a ausência das etapas de diluição para o preparo de soluções. Linha de bolsas medicamentosas Cristália. Mais segurança em soluções inovadoras.